nós vamos falar sobre a periclitação da vida e da saúde, que estão dispostos do artigo 130 ao 132 do nosso Código Penal. Hoje eu vim falar sobre o artigo 130 do Código Penal, que dispõe sobre o risco de contágio e molestia venérea, a qual se trata da prática de relações sexuais sabendo que tem doenças, que podem ser sexualmente transmissíveis. Referente-se assim à saúde da pessoa humana, contudo, estamos diante de um cenário de doença sexualmente transmissível, com vasta vulnerabilidade. E o termo sexualmente transmissível é extrajurídico, que é uma norma do Código Penal em branco. E para suprir esse complemento da norma, seria preciso recorrer ao Ministério da Saúde. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Já a pena é maior para o caso da pessoa ter a intenção de transmitir a doença. Neste caso, a punição é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Um exemplo seria que o agente sabe que tem sífilis e mesmo assim pratica relação sexual. Em relação ao deve saber, parte da doutrina chega a sustentar que seria uma modalidade culposa, o artigo 130, do artigo 130, mas isso não prevalece. Este entendimento decorre de uma leitura que consta na exposição dos motivos do Código Penal. Esse deve saber jamais pode ter sido como crime culposo, pois vemos que podemos determinar crime culposo quando a lei foi expressa. A doutrina majoritária é tranquila em afirmar que esse deve saber é um dolo eventual. O que podemos falar sobre a AIDS em relação ao estudo do artigo 130? Mesmo a AIDS sendo uma doença sexualmente transmissível, não é só o meio de contágio dela, tem outros meios de ser contaminado pela AIDS. O modo que a doutrina tem sido firme em apontar que a AIDS deve ser enquadrada como molestia grave. Portanto, quando se trata da exposição à possibilidade da transmissão de uma molestia grave, como por exemplo a AIDS, não estaríamos no artigo 130, e sim no artigo 131 do Código Penal. No artigo 130, a gente tem duas espécies de crimes de perigo de contágio, diferenciadas apenas pelos elementos que o constituem. Por exemplo, no caput tem o crime em sua fórmula simples, que é quando o agente deve ou sabe que tem a doença, mas não tem a intenção de passar. E no inciso primeiro tem o crime em sua forma qualificada, que é quando o agente tem a intenção de passar para frente daquela doença. O bem jurídico protegido nada mais é do que a integridade física e a saúde do agente passivo. Existem 2 tipos de dolos, que é o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto é quando o agente sabe que tem e tem a intenção de transmitir a doença. E o eventual é quando o agente deve saber que tem. Acho que ele não fez nenhum teste, mas tem a consciência que talvez tenha. O crime se consuma quando acontece a relação ou o ato libidinoso. E existem algumas situações que podem excluir o dolo, que é quando o agente pensa que está curado por um erro médico, por exemplo, e quando o agente passivo já tem a doença e não tem como mais contraí-la. Bom, professor, é isso. Fica agora com minha amiga Tainá e o artigo 131. Abraço. Eu vou falar um pouco agora sobre o perigo de contágio de moléstia grave, que consta no artigo 131 do Código Penal. Quando nós falamos sobre moléstia grave, nós vamos falar sobre um portador que está contaminado por aquela moléstia grave e que ele vai ter simplesmente a intenção de transmitir aquela moléstia grave a outro alguém, ou não vai ter essa intenção e simplesmente vai transmitir. A gente vai ver essa possibilidade. Então, quando a gente fala sobre essa moléstia grave, nós estamos falando que esse portador, ele tem por objetivo a transmissão desse mal a uma vítima, e que esse mal, ele vai lhe causar um dano à sua saúde, dano à saúde daquela vítima, que vai se dar por uma lesão corporal. Ele trata-se de um delito de ação livre, que pode ocorrer de forma direta, que vai acontecer por um aperto de mão, por toque,
E já da forma indireta, ele vai acontecer por formas de seringa, por utensílios de cozinha, compartilhamentos, diferentemente do artigo 130, que essa transmissão ela se dá no ato de relação sexual. César Birtencourt, ele traz um questionamento bem interessante. Eu vou ler rapidinho para vocês porque é bem grandinho. Mas ele fala assim, ele faz uma pergunta que ele faz assim: e se os objetos que aquele portador, que o agente utilizar, com o fim de transmitir moléstia grave, estiverem infectados por micróbios ou germes do quais ele não é o portador? Ou seja, o portador da moléstia grave, ele vai transmitir a outrem aquela moléstia grave por objetos, como eu falei, de forma indireta. Um exemplo por seringas. E naquelas seringas vão estar contaminadas ainda mais por micróbios ou germes. Ou seja, além da moléstia grave, vai estar ainda mais contaminadas por micróbios e germes. A pergunta é, aquele portador ele vai responder pelo crime descrito no artigo 131, ele vai responder pelo perigo de contágio de moléstia grave? E César Birtencourt, ele responde que certamente não, pois falta a elementa típica de que está contaminado, ou seja, de que aquele objeto está contaminado. Mas, se o crime ele se concretizar, se haver a consumação, poderá eventualmente se configurar o crime do artigo 132, que nós veremos adiante, ou de lesão corporal, dependendo das circunstâncias. E para haver a prática desse crime, para haver essa transmissão, para o portador poder transmitir, ele precisa ter um dolo. O que é esse dolo? É a vontade de praticar, de contagiar o sujeito passivo, ou seja, o sujeito ativo, ele vai ter essa vontade de transmitir para o sujeito passivo essa moléstia grave. E não se admite o dolo eventual. Se sua vontade se dirige apenas para a contaminação da doença. Se a vontade do portador for para se dirigir à morte da vítima, ou seja, se o portador vai transmitir aquela doença para a vítima, aquela moléstia grave, com a intenção da sua morte, ele vai responder por homicídio consumado ou tentado. Mas aquela possibilidade que eu falei no vídeo, de o agente não saber, ou seja, o portador, ele não sabe que está contaminado, ele não sabe que tem essa doença, ele não pode ter essa intenção de transmitir essa moléstia, ele não tem esse dolo. Assim, ele não vai cometer esse crime, porque ele é exclusivamente doloso. E, por fim, ele se constitui um crime formal, porque ele se consuma com a prática do ato perigoso, ou seja, vai se consumar na transmissão da moléstia grave. E ele também admite-se na forma tentada, porque ele trata-se de um delito plurissubsistente, ou seja, porque há mais de um sujeito naquele delito, entende-se? E há alguns exemplos de moléstia graves que são independentes de constarem no Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde não consta como moléstia grave, mas são a varíola, a tuberculose e a AIDS. E é isso. Artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. A pena para esse tipo de crime é de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir um crime mais grave. Ou seja, se eu expor a vida ou a saúde de outra pessoa e essa conduta se concretizar, eu posso responder por uma lesão corporal ou até mesmo por um homicídio. Ao criar essa lei, o legislador se preocupou em proteger a vida e a saúde, que são bens jurídicos, e qualquer ameaça aos bens jurídicos é caracterizado um crime. Para exemplificar esse fato em um contexto atual, nós podemos usar a pandemia de Covid-19, que, com um crescente número de casos, surgiu a necessidade de que todos se unam para que esse vírus seja enfrentado. Não apenas a sociedade, como também os órgãos públicos. É preciso salientarmos que o direito penal só deve ser usado na última hipótese, levando em consideração o princípio da
intervenção mínima. Chegando então ao artigo 132, nós podemos exemplificar com uma pessoa que é infectada pelo vírus da Covid, sabendo disso, com teste comprobatório e com determinação para permanecer em casa, nos termos da Lei 13.979 de 2020, sai sem nenhuma paramentação, sem nenhum cuidado e mantém contato com os vizinhos, frequenta estabelecimentos comerciais, vai trabalhar e segue sua vida normalmente, ignorando o fato de que está expondo a saúde e a vida de outras pessoas. Caso essas pessoas com as quais ele manteve contato não tenham sido infectadas, o crime de exposição ainda assim será caracterizado. Para exemplificar melhor, eu vou deixar aqui o vídeo de uma pessoa que, sabendo que está com a Covid, a espalha em locais públicos, com a intenção de prejudicar a vida e a saúde de outras pessoas.